TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa: Papo Seguro com Raul Casanova e o Tenente-Coronel na Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Paulo Chaves. As aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no Papo Seguro nós temos a presença de Paulo Chaves de Araújo, que é Tenente-Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, pesquisador da área de incêndios, contra incêndios, né? E diretor voluntário do ABNT CB 24, que é o comitê da ABNT que cuida da área de incêndios. Como é que vai, Coronel? Tudo bem? Ô Casanova, muito obrigado pelo convite e estamos aqui para contribuir para melhorar essa proteção contra incêndio no Brasil. Nós que agradecemos sua presença hoje aqui. Bom, começando, o senhor costuma dividir a proteção contra incêndio em proteção interna e proteção externa. Explica um pouco como funciona essa divisão. Ô Raul Casanova, essa é uma forma do setor segurador dividir a proteção contra incêndio que eu acho fantástico. A proteção contra incêndio interna é a proteção das edificações. É constituída principalmente dos extintores de incêndio, das brigadas de incêndio, dos hidrantes, sistema de alarme, saída de emergência, sistema de sprinklers, bombeiros civis e outros. Já a proteção externa é a proteção das cidades. É constituída principalmente do número de bombeiros, a capacitação técnica desses bombeiros, a quantidade de viaturas e equipamentos de plantão em cada posto de bombeiros. Isso que o Brasil precisa voltar, isso era regulamentado no Brasil pelo IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, por meio da Circular 052 e, infelizmente, em 2006, a SUSEPS, Superintendência de Seguros Privados, acabou com isso e nós precisamos retomar esse modelo que é muito, muito bom para o Brasil. Ou seja, interno e externo. Proteção interna e proteção externa. Como o senhor vê a proteção interna no Brasil hoje, especificamente nessa tragédia, em tragédias, mas especificamente nessa tragédia de Santa Maria? De maneira geral, a proteção interna no Brasil ela é boa, porque existem as normas da ABNT de proteção contra incêndio e existem os códigos estaduais de proteção contra incêndio de cada corpo de bombeiros, que nós estamos lutando, principalmente agora depois desse incêndio de Santa Maria, para que seja criado um Código Nacional de Proteção contra Incêndio, para que os estados sigam no mínimo isso. É claro que os corpos de bombeiros, por causa do pacto federativo, eles têm autonomia para exigir além daquilo, mas pelo menos isso deveria ser seguido. Então, de maneira geral, a proteção contra incêndio no Brasil está boa. É claro que necessita melhorar um pouco a fiscalização por parte dos municípios para exigir o AVCB das empresas e também precisa melhorar a manutenção dos equipamentos. Já com relação à proteção externa, nós precisamos melhorar a quantidade de bombeiros no Brasil, que nós vamos ver para frente é muito pequena. Quer dizer que a proteção externa nós não estamos preparados para atender incêndios de grandes proporções? De forma nenhuma. É só ver que nos últimos anos, acompanhem pela televisão, os grandes incêndios, e eu tenho acompanhado desde 2008, cada vez mais, a cada ano, vem aumentando o número de grandes incêndios que saem na mídia nacional. E, infelizmente, por falta de conhecimento dos jornalistas e dos repórteres,
eles não fazem um questionamento, perguntas para fazer uma crítica construtiva. E eles se limitam a dizer, houve um incêndio em tal lugar, o bombeiro demorou 2 horas para controlar, mas quando você olha, só sobraram as paredes. Então os bombeiros do Brasil não estão preparados para enfrentar os grandes incêndios, principalmente para controlar nos primeiros minutos e evitar que o incêndio cresça. Esta semana aqui teve um acidente, 2 pessoas no Rio de Janeiro saltaram pela janela por causa do incêndio e teve um tempo de resposta, acho de 47 minutos, e o governador do estado, tem pessoa que foi o governador do estado, falou que foi um tempo de resposta muito bom. O governador ele não está muito mal assessorado, ele não tem conhecimento que existe um protocolo internacional recomendado pela ONU, que o tempo-resposta que os bombeiros devem atingir é em torno de 4 a 5 minutos. Naquele acidente do Rio de Janeiro, naquele incêndio do Rio de Janeiro, onde morreu aquele desembargador e sua esposa, ali falhou a proteção interna da edificação, que era um edifício que certamente deveria ter hidrante e brigada de incêndio, e falhou também a proteção da cidade, a proteção dos bombeiros, que chegaram atrasados e não conseguiram controlar o incêndio, e a vítima teve que se jogar, e essa tragédia. Uma melhor proteção interna evitaria aquela quantidade de mortos e feridos no incêndio de Santa Maria? Sem dúvida, no incêndio de Santa Maria falhou a proteção interna, e isso a mídia brasileira, tanto televisada, jornais e revistas, já abordaram muito bem com muitos especialistas. Ali falhou tudo na proteção interna, mas falhou muito ainda a proteção externa e ninguém abordou isso. É preciso lembrar que aquela cidade que tem 261 mil habitantes, naquela noite, naquele domingo, havia de plantão apenas 10 bombeiros, sendo 5 em treinamento, em formação de recruta. Se tivesse chegado naquele incêndio 2 equipes de bombeiros, sendo uma viatura de combate a incêndio, com no mínimo 5 bombeiros para controlar o incêndio, que não era grande, não tinha muito o que queimar ali, e outra equipe de salvamento, com a viatura de salvamento, com os equipamentos e as tecnologias e os treinamentos que tem hoje, para fazer aquele buraco que as pessoas, os civis fizeram com picareta, e depois usar também um exaustor de fumaça, com certeza o número de vítimas seria muito inferior ao que... Então ali falhou a proteção interna e falhou também a proteção externa da cidade. E nesse caso teria um número de vítimas muito menor? Com certeza teria um número de mortos muito menor, porque os bombeiros teriam conseguido, ao perceber, e pelo treinamento que, pelo menos São Paulo já teve isso, viaturas de salvamento devidamente treinadas, e principalmente o componente da guarnição chamado bombeiro de exploração, iria fazer a exploração do local e perceber que teria que fazer aquele buraco que os civis fizeram com picareta e deveria fazer, se tivesse os equipamentos que estão disponíveis hoje, que infelizmente os bombeiros ainda não estão adotando, e que eu espero que essa reportagem e outras que pretendemos fazer sirva para alertar os bombeiros que eles precisam voltar a ser bombeiros de verdade, como era no passado, onde nós tínhamos um quartel, sempre uma guarnição de no mínimo 5 bombeiros de incêndio, e mais um outro de salvamento, e mais um tanque de transporte de água com no mínimo 2. Então só pode ser considerado no Brasil um posto de bombeiros que tiver isso. Infelizmente muitos comandantes de bombeiros perderam essa tecnologia e não estão seguindo, mas agora essa tragédia eu espero que ajude a voltar essa tendência. Bom, esse assunto é muito interessante, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Coronel Paulo Chaves de Araújo. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializado em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando com o nosso Papo Seguro, hoje entrevistando o Tenente Coronel da Reserva, Paulo Chaves de Araújo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Coronel, nós estamos falando sobre Santa Maria e o senhor comentou que em Santa Maria tem 260 mil habitantes com um corpo de bombeiros só. Isso é realmente muito grave e é por isso que teve dificuldade de fazer um trabalho melhor da proteção externa naquela cidade. Só para vocês terem uma ideia, observe esse quadro.
Eu estive em 96 em Nova York, e naquela época Nova York, que tem a população que mais ou menos que é de São Paulo, 11 milhões de habitantes, tinha 270 postos de bombeiros. E também naquele mesmo ano de 96 eu estive em Dallas, que tinha 1 milhão e 100 mil habitantes na época, e tinha 110 postos de bombeiros. Essa cidade, só para vocês compararem com o Brasil, Guarulhos, que tem 1 milhão e 300 mil habitantes, que seria uma população maior do que Dallas, só tem 4 postos de bombeiros. A cidade de São Paulo... Desculpa, Dallas tem 100... Tem 110 postos, tinha 104 postos de bombeiros em 96. E se você comparar com uma cidade brasileira de uma população equivalente, Guarulhos, que tem 1 milhão e 300, só tem 4 postos, quer dizer, tem 100 a menos. E se você comparar São Paulo com Nova York que tinha 270 postos em 96, e São Paulo atualmente só tem 42 postos de bombeiros. Então isso é muito pouco. E se você comparar Santa Maria, de uma cidade de 261 mil habitantes, que só tem um quartel de bombeiros, e você comparar, por exemplo, com cidades do Brasil, por exemplo, cidades atendidas por corpo de bombeiros voluntários, como é Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, atendido por corpo de bombeiros voluntários, tem 143 mil habitantes, mas tem 4 postos de bombeiros. Então isso influencia diretamente no tempo-resposta. A cidade de Joinville, com 515 mil habitantes, muito inferior à população de Guarulhos, tem em Joinville 10 postos de bombeiros voluntários. O bombeiro voluntário não é conhecido no Brasil, mas ele em Joinville existe desde 1892, tem 120 anos. É uma estrutura muito bem organizada que o Brasil não conhece e precisa conhecer. Isso significa que Jaraguá do Sul tem 10 postos... Não, Jaraguá do Sul é atendido por Corpo de Bombeiros Voluntários e tem uma população de 143 mil habitantes, mas tem 4 postos de bombeiros. E um outro município muito bem atendido, que tem um tempo-resposta excelente, que é Joinville, também em Santa Catarina, atendido por Corpo de Bombeiros Voluntários, tem 515 mil habitantes e tem 10 postos de bombeiros. Então isso é um tempo-resposta extraordinário. Enquanto Guarulhos, com a população... Guarulhos com 1 milhão e 300 mil habitantes, onde tem o aeroporto internacional maior da América Latina, muitas indústrias, só tem 4 postos de bombeiros militares. Então nós precisamos discutir isso no Brasil. Quer dizer, alguns comandantes de bombeiros militares são contra os bombeiros voluntários e os municipais, mas o que eu tenho pesquisado e constatado é que os bombeiros voluntários estão melhores em tempo, resposta, equipamentos e treinamento do que os bombeiros militares. Isso o Brasil precisa saber. Coronel Chaves, então qual é a proporção de número de bombeiros por estados aqui no Brasil? Isso também é um outro dado muito triste, né? Vocês observem bem, o São Paulo, o estado mais rico da população, da federação, com a maior população, só tem cerca de 10 mil bombeiros. O Rio de Janeiro, que só tem 93 municípios, tem cerca de 16 mil bombeiros. E o que mais é triste e também influenciou diretamente na falta de controle daquele incêndio de Santa Maria, é que o Rio Grande do Sul, que possui 496 municípios, só tem 2.200 bombeiros. Enquanto, e se compararmos, por exemplo, com um estado de uma região mais pobre, como é o Pará só tem 141 municípios e tem cerca de 2.300 bombeiros, 100 bombeiros a mais do que o Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós não temos parâmetros para a escolha, para determinar o número de bombeiros por cidade nem por estado. Isso precisa ser feito e deve ser feito ou pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senat, do Ministério da Justiça, ou pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, que mais alguma coisa precisa ser feita. A falta de uma lei federal para estabelecer critérios, requisitos para quantidade de bombeiros, de viaturas, isso precisa ser feito e precisa ser feito urgente. Eu defendo no Brasil a criação ou de um Conselho Nacional de Bombeiros ou de uma Agência Nacional de Bombeiros, semelhante ao que foi feito com a emenda 45, a PEC 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que estabelece regras, requisitos para os tribunais de justiça, estaduais e federais, e faz auditoria. Então essa falta de bombeiros no Brasil tem a ver com falta de regras nacionais e de auditoria para poder verificar que muita coisa precisa ser feita. Então quer dizer, Coronel Chaves, dessa nossa conversa a gente depreende que nesse acidente de Santa Maria
falhou não só a proteção interna, como a proteção externa. E todo mundo só está falando da proteção interna, enquanto a proteção externa, que envolve toda a política, todos os bombeiros, não foi nem citado. Exatamente. Isso é uma falha do sistema no Brasil, onde principalmente não temos regras e principalmente os repórteres e jornalistas não conhecem para poder explorar que as cidades, a proteção das cidades, proteção contra incêndio também é muito falha e precisa ser melhorada. Então isso aqui é um alerta para os nossos telespectadores. E finalizando, eu agradeço a sua presença aqui e os esclarecimentos que o senhor nos deu. Eu que agradeço e muito obrigado. Obrigado.
Um respirador que promete mais proteção aos trabalhadores, unindo durabilidade e baixo custo. Este é um dos lançamentos do mercado de proteção ao trabalhador. Quem vai explicar para a gente é a Daniela Moreira da Honeywell. Qual que é a vantagem desse novo respirador, Daniela? Bom, a principal vantagem desse respirador é que ele mescla as vantagens do reutilizável e do descartável. Então ele vai ter a durabilidade do reutilizável e o baixo custo do descartável. Só que esse baixo custo dando uma proteção real. Por quê? Quando o trabalhador está utilizando uma máscara descartável, com o suor do dia a dia, né, a transpiração, ele acaba perdendo a vedação da máscara. O que acontece? Muitas vezes a empresa tem um custo maior porque ela tem que substituir essa máscara ao longo do dia e outras empresas não, acabam não vendo que isso está acontecendo e o usuário está desprotegido, né? Porque com esse amolecimento da borda da descartável, ele perde a vedação da máscara e contaminantes podem começar a entrar, né? Esse contaminante ele vai começar a respirar. Nessa estrutura, como a parte descartável está interna, eu não vou ter um amolecimento de borda perdendo vedação, então eu garanto a vedação 100% do tempo, garantindo que o usuário vai ficar realmente protegido o tempo todo. Só que essa parte azul, ela é reutilizável, então ela dura meses, e eu só tenho que trocar essa parte aqui. Isso que dá o baixo custo da máscara para a empresa? Porque eu troco menos vezes e essa parte tem um custo menor do que uma descartável. Só que protegendo mais. Agora, se o usuário não é um usuário de máscara descartável, é o usuário de reutilizável, qual a vantagem então que ele vai ter? Bom, se a gente comparar com uma reutilizável, a reutilizável ele vai ter 2 cartuchos ao lado da máscara. Então eu estou reduzindo para esse usuário peso, aumentando o campo de visão durante a jornada dele. Então eu também estou dando mais conforto, além de garantir a proteção, né? E essa máscara ela é disponível com filtro para particulado classe 2. Então, para esse grupo, né, de usuários, ela consegue unir esses 2 pontos. Maior durabilidade, redução de custo para a empresa, proteção mais efetiva para o usuário. Os calçados são equipamentos de segurança importantes para várias atividades. A Safety Line tem novidades nesta área. Quem vai mostrar para a gente é o diretor da empresa, Jorge Smilgs. Quais são as novidades nesta área? Hoje estamos lançando um calçado de segurança com uma biqueira termoplástica em composite, um material extremamente resistente, chega a ser mais resistente até que o aço, que resiste a 200 joules de pressão e que também pode trabalhar uma biqueira com proteção e que pode trabalhar em locais onde existe energia elétrica, influência de raio-x, que dará total proteção ao usuário e sem problemas de energia elétrica. Então, cada dia que passa, os calçados estão adquirindo novas tecnologias, fazendo com que, em qualquer tipo de trabalho, o colaborador sempre possa estar protegido. Jorge, e essa bota, o que ela tem de novo? Essa bota ela tem um couro totalmente emborrachado, fazendo com que ele seja lavável e toda a modelagem do calçado, sempre as peças são sobrepostas, inclinadas para baixo, de modo que não se acumule resíduo nas costuras, permitindo higiene no calçado e lavável, que não absorve água, e também uma película, uma membrana de tinsulate, um material produzido pela 3M dos Estados Unidos, que faz a troca térmica desse calçado em câmaras frias. Então, quando está a menos 30 graus, o seu pé fica quente. Quando você sai fora da câmara fria, o pé também fica fresco dentro, porque ele faz a inversão térmica da parte externa. Fala pra gente um pouquinho do Compare. Fale um pouquinho pra gente do Compare com. Isso. Estamos mostrando e lançando alguma folheteria, dizendo um Compare e Comprove, mostrando os diferenciais que os calçados da Safety Line têm em relação à concorrência, os diferenciais de matéria-prima, conforto e design. Algumas áreas de trabalho precisam de proteção total do trabalhador. O Marcos da Costa da Ansel vai mostrar para a gente uma novidade do setor. Marcos, qual que é o diferencial dessa roupa?
Bem, como você mesmo começou a explicar, né, nós temos o acidente. Muitas vezes a gente não sabe, né, o que tem por trás, né, e para tal nós precisamos do quê? Da corporação, né, dos corpos de bombeiros. E então o que nós temos de diferencial nas roupas da Trailer Chain, certo, é que é de camada única, certo? Então muitas vezes esse líquido, esse gás, né, esse químico que se derramou num acidente, né, ele pode ser inflamável. Então outra característica é resistente à chama. Né? Então nós temos numa única vestimenta, né, tanto uma resistência à chama como resistência à química. Ela é aprovada por todas as normas mundiais, né? E ainda assim a nossa empresa ainda deixa ela em teste 24 horas, então o que a gente chama do teste estendido, né? Porque normalmente as normas levam até 8 horas de teste, ela chega a 24 horas. Então esse produto aqui tem 15 anos, então ele também consegue dar uma garantia estendida, né, para a corporação, certo? Que a qualquer momento precisa ir a campo e atender aquela vítima, aquele acidente. Então, essa roupa o bombeiro poderia usar por 15 anos? Sim, ela tem reparos, né? E o que a gente fala de 15 anos seriam 15 anos de prateleira que a gente fala, né? Que a gente espera que realmente fique na prateleira, que nunca seja usado, né? Porém, nós temos também outros tipos de vestimenta, né? Que é da mesma família, certo? Ao qual você pode usar, por exemplo, por 5 anos, né, de prateleira, né? Então seria com alguns produtos também químicos, né, que ela atende, tem as mesmas características em alguns momentos, só que faz com que você tenha um poder de compra, né, um pouco melhor dependendo do tipo de corporação que vai estar utilizando desses produtos. Marcos, para algumas funções a vestimenta é muito importante na hora do trabalho. Bom, isso realmente não tem como negar, né? A segurança, né, de um ser, né, ou seja, um trabalhador, certo? Ou até mesmo, né, de um cidadão, certo? Não tem preço, né? Então, por isso que realmente para nós, não somente essa proteção, mas a proteção também de quem está exercendo é importante. Porque muita gente pensa na nossa segurança, né? Mas a gente tem que imaginar, poxa, quem vai nos proteger? Como está seguro? Entendeu? Então, esse é um material que a gente traz com muito prazer, muito orgulho aqui agora para o Brasil. Em fevereiro, o INPE e a Agência Estadual de Metrologia do Mato Grosso do Sul, órgão delegado do Inmetro, dentro da operação especial Mãos à Obra, que está acontecendo em todo o país, fiscalizou capacetes de segurança, luvas isolantes e máscara de proteção descartáveis para verificar se apresentavam selo de certificação do Inmetro. O índice de reprovação em Mato Grosso do Sul foi de 51,8%. A Apex Brasil, a agência de promoção de exportação do governo brasileiro, acreditando na competência e potencial da indústria brasileira de equipamentos de segurança, firmou convênio com a Animaseg visando o aumento da exportação desses produtos. 41 empresas brasileiras já estão participando do esforço. Em 2012, 16 empresas participaram no Chile em uma exposição de mineração e trouxeram potenciais compradores da Costa Rica, Colômbia, Argentina e Peru para a última FISP em São Paulo, quando foram realizadas 220 reuniões de negócios. 17 empresas vão participar na Cidade do México, na México Safety Expo, agora em abril. É o Brasil mostrando sua competência. O Comitê de Equipamentos de Proteção Individual da ABNT, CB32, já enviou para publicação a norma técnica brasileira específica de cremes protetores de segurança contra agentes químicos, físicos e biológicos. É a primeira norma de cremes protetores a ser elaborada. Existe atualmente uma discussão no setor de segurança e saúde no trabalho sobre a necessidade ou não das luvas de segurança compostas de materiais têxteis serem obrigadas a atender os preceitos do Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis. Embora no anexo de exclusões desse regulamento seja mencionado que os artigos têxteis de proteção e segurança, tais como cintos de segurança, coletes salva-vidas e a prova de bala, roupas de proteção contra fogo, não necessitem atender à regra, o Inmetro vem autuando empresas que não atendem esse item. Os responsáveis ainda terão de discutir muito sobre o tema. TV Segue, um oferecimento cultural.
Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos.